Olá a todos, sei que está tarde enquanto eu faço esse vídeo, mas eu acabei de ver a entrevista na Globo, Rede Globo, do professor Olavo de Carvalho com Pedro Bial, no programa esdrúxulo que o Pedro Bial tem de entrevista, e anunciou a entrevista lá na Virgínia com o professor Olavo de Carvalho. Eu confesso que eu achei bastante surpreendente a Globo dar voz a uma pessoa que não é esquerdista. Isso me chamou bastante atenção, então foi anunciado pelo próprio Instagram do Olavo e teve chamadas na televisão, então vou assistir, vou ver o que dá. Achei bastante interessante, realmente o Olavo disse que as perguntas do Bial foram honestas, em certa forma foram, porque Bial sempre cai nesse joguinho, nesse senso comum. Isso eu notei. E eu não gostei, assim, que no começo o Pedro Bial equivale o Olavo ao Jean Willis. Que eles são como se fosse a mesma coisa, assim, só que de lados diferentes. Ele coloca como se fossem os mesmos ideais. E ele exagera quando fala que Jean Willis é patriota. Patriota é uma pinóia. Jean Willis, uma coisa que ele não é: patriota. Um cara que defende coisas que não é o Brasil. Você pode até admitir que o professor Olavo de Carvalho tem erros e tal, mas dizer que ambos são patriotas eu acho um baita de exagero. Mas enfim, eu acho que uma forma, sabe aquela forma isentona? Fica dizer, eu não sou de direita nem de esquerda. Isso aí é besteira. Isso aí eu não sei o que. Sabe aquele pensamento isentão? Apesar que eu sempre repito que é um termo muito abstrato, direita e esquerda, mas o isentão é aquele cara que ele entende pela forma abstrata e mesmo assim, não, eu não sou uma coisa nem outra. Quando o cara fala isso, a tendência dele de ser esquerdista é alta. Se bem que no final o próprio Olavo elogia o Pedro Bial que ele é uma coisa rara. Realmente ele é um menos pior ali. Ele tem suas qualidades, o Pedro Bial. Então ele realmente já entrevistou o Olavo em 1997. Caramba, aí você vê, o Olavo envelheceu, cara. São 22 anos, ele tava muito velho. Não sei se é o consumo de tabaco, de nicotina acaba com o sujeito, mas o Olavo tá velho. É a idade também, né? Os 22 anos também influencia na aparência do cidadão. E ele era esquerdista. O professor Olavo, eu sempre chamo ele de professor, já que ele dá cursos, então ele está ensinando algo, então ele é professor. Então, você vê que ele era desse meio e caiu fora. Então, uma coisa que eu acho válido, assim, que a gente deva, talvez seja uma coisa que o professor Olavo fala, é em questão dos militares. Que ele passou muitos anos defendendo esses militares e os militares não fazem essa defesa. A gente tem que pensar que o exército é a instituição mais patriótica que tem. O patriotismo está nos militares. Então você vê que há um pensamento nos militares um pouco complicado. Então o Pedro Bial falou, realmente há núcleos no governo Bolsonaro que tem erros. E é complicado. Então ele tem um lobby. O lobby dos evangélicos é complicado. Aquele Silas Malafaia. E realmente o Silas Malafaia é um cara vaidoso. Ele ficou enciumado porque ele queria usar a campanha do Bolsonaro para dizer que foram os evangélicos que fizeram força, se uniram para eleger um presidente com valores cristãos. Ele sempre fala, em nome dos evangélicos. E isso, se você analisar, não foi só os evangélicos. Os evangélicos. O Silas Malafaia, ele realmente é um palpiteiro. Ele há tempos, ele apoiava o PT até então, até anos atrás.
Ele tava se meteu na campanha da Marina Silva. Ele jogou a água no chope da campanha da Marina Silva. Até então a Marina Silva tinha chance de ir ao segundo turno com a Dilma em 2014. Aí o Silas se meteu ali e tal e deu grosope. Ele prejudicou a campanha da Marina Silva em 2014. Que a Marina Silva estava pegando aqueles setores mais liberais que não queriam votar no Aécio, que enxergavam uma certa corrupção, uma certa imagem maculada do candidato mineiro, do candidato tucano, e o Silas meio que forçou a barra, que mostrou aqui que mostrou uma certa fragilidade no posicionamento da Marina Silva, que você vê que continua presente. Então, muitas pessoas estavam tendendo a votar na Marina Silva, acabaram migrando para o Aécio. Vai no Aécio mesmo, vai derrotar essa Dilma, e acabou que não deu muito certo. Uma colocação bastante interessante, que o professor Olavo não pensa no agora. Ele está pensando lá na frente, porque realmente o governo Bolsonaro é um governo temporário. Ele tem data para acabar. Ele está previsto nada acontecer, né? Espero que não. Até dia 31 de dezembro de 2022, sendo prorrogado, podendo ser, depende da vontade do povo, até 2026. E pela Constituição, o filho dele não pode se candidatar a ser o seu sucessor. Não pode. Parece que não. Então, realmente, o Olavo não está pensando no agora. Está pensando, vamos formar um conjunto de pensadores para o futuro, para resgatar de que está se perdendo. Nesse sentido, talvez eu concorde com o professor, porque realmente há uma perda muito grave, assim como posso dizer, uma ruptura bastante forte e uma indução comportamental, uma engenharia social nítida, porque ele fala, os militares destituíram aqueles que destituiu o Jango, que nem a gente viu no documentário do Brasil Paralelo. E os comunistas, né, pegaram o quê? A educação e as universidades e a cultura. Então, aquela coisa, os caras eles eram perseguidos pelo regime, tá? Muitos sofreram aquelas dantescas torturas. Só que os caras dominavam o meio cultural, havia professores de esquerda, havia universitários de esquerda, até hoje tem, mas naquela época já existia. E na cultura, em músicas, até aquela música Pai, afasta de mim esse cálice, tipo assim, afaste-me esse calar. Eu entendo dessa forma, esse cálice, essa tapar. Enfim, então a esquerda ela se ressurgiu. Quando voltou, taca-lhe pau nos militares, E ele fala, o Olavo fala, o Bolsonaro realmente tem aquela visão utópica dos militares, porque ele é desse meio. E até acho justo, de certa forma, não é tão errado, porque é a classe dele, e ele não é ingrato a essa classe. Você vê que realmente, em certas coisas, o Olavo está certo, como que se refere à popularidade do Bolsonaro, que é no sentido que ele é um cara meio povão mesmo. E o Pedro Bial, ele fala que existe um anti-intelectualismo no presidente Bolsonaro. E isso cai, eu acho que ali o Bial fez sacana, sabe por quê? Porque ele quer induzir que Bolsonaro é um cara inculto, um cara Zezão, Zé Povinho, que ele, só porque ele não tem uma fala intelectual, como por exemplo Michel Temer, que usa mesóclise, usando assim, e essas mesóclise, usando essa fala polida, mas está há 40 anos comandando uma quadrilha. Que adianta você ter uma fala floreada e fazer as piores coisas? É Fernando Henrique Cardoso, sociólogo.
Tem casos de corrupção no governo Fernando Henrique Cardoso. Só que Lula não tinha problema Lula ser povão. Lula podia. O Lula podia falar errado. E ninguém corrigiu Lula para não cair em preconceito linguístico. Não, porque ele veio do povo, que não sei o que. Mas criticar Bolsonaro por certas coisas, aí pode. Então você vê uma tendência, e eu percebi essa tendenciosidade no Pedro Bial, essa leitura. Ali Pedro Bial foi totalmente tendencioso. E o Olavo fala, mas ele tá querendo, ele sabe mais a aplicação de certas coisas que esses intelectuais aí. De certa forma, eu acho que o Bolsonaro, a bandeira dele foi realmente ele captar o que a população ansiava, que eram os problemas causados pela degradação da sociedade, que realmente a população brasileira ela tem uma essência conservadora. Resgatar esses valores do passado. Então as pessoas viram, foi passando os anos, as coisas foram piorando, antes era melhor. Teoricamente, se era ou não, são outros 500, mas a impressão é que fica. Então, eu acho que Bial foi um pouquinho preconceituoso. Eu acho. Mas ele pode ter colocado os livros ali para aparecer e tal. Mas cara, o Bolsonaro, por mais seja simples, eu acho que ele teve uma leitura muito sagaz. E ele conseguiu realmente o que o Olavo falou, que ele não foi eleito por um partido. Ele elegeu o partido. Ele elegeu o PSL. O que era o PSL antes do Bolsonaro? Nada. O partido não era nada. Era mais um nanico. Nanico agora com 54 deputados federais. E aí? Isso é ser nanico? O cara, muita gente, e isso foi perigoso, muita gente foi no meio dele. Foi assim, se escorando nele. Por mais que ele tenha boas intenções, vieram a ordem de aproveitadores. E esse pessoal vai fazer cagada. Já está fazendo. O Mourão, realmente, eu acho válido o que o Mourão fala, assim, falar do Mourão, que o Mourão é um cara que só fala besteira. Ele é vaidoso, ele adora ser apagado pela mídia. Ele é um cara, assim, que é complicado. Ele já tem declarações, ele vai de encontro a muitas coisas que o Bolsonaro defende, de certa forma para parecer ser um isentão, ser um cara coerente, e isso é muito perigoso. E ele é visto como cão raivoso ainda pelo pessoal da esquerda. Então, pra que, Mourão? Pra que você quer ter uma sanidade que o pessoal tem até medo da sua própria sanidade? Isso é muito curioso. Pessoal, a perigosa lucidez de General Mourão. E o próprio Olavo falou, você está indo contra. Você tem que representar o presidente, não usar o cargo para falar de certas declarações que é contra o que o presidente fala. Isso foi notado. Aquelas tretas com os militares, com as indicações, realmente é complicado. Talvez a indicação do Vélez Rodrigues deu errado, porque o Vélez Rodrigues caiu em intriga. Ele pode ser um cara intelectual, só que é um cara que não entende da estrutura de um ministério. E o cara caiu fora, saiu pelas portas do fundo. Vamos ver o que esse ministro novo vai fazer. O pessoal da esquerda não gosta dele. O pessoal da esquerda não vai gostar nada que o Bolsonaro propôs, mesmo se fosse algo positivo. Se for algo positivo, é aí que eles vão falar mesmo. Então, de certa forma, essa oposição é uma posição por oposição. Se um ministro... Vamos ver o que esse ministro vai fazer. Mas uma coisa é positiva. Se o cara não está dando errado, tira. Não é que nem o Temer falou, eu vou exonerar quem for suspeito de corrupção. Não exonerou ninguém. Ele ficou segurando os caras. Isso era bom? Agora, deu errado, viu? Esse governo está se acabando, não sei o que. Cara, se está errado, tira. É assim. Ninguém é substituível. Se ele viu que não estava dando certo, o Bolsonaro viu, não tá tendo coerência, porque o MEC é um ministério aparelhado,
há muito tempo. Então, não que adianta colocar lá o cara se o pessoal não vai obedecer ele. Então tem que ter alguém com um tom mais sabendo onde pisa. O cara tem que saber onde ele pisa. Saber com quem ele está lidando. Que o buraco é mais embaixo. São décadas de influência marxista ali no meio. De grancista, influência grancista, a filosofia de educação do Paulo Freire. Isso mexer ali dá problema. Então, acredito que eu não sei pronunciar o nome do novo ministro da Educação. Não sei se ele é bom ou não, mas é complicado. Então a gente vê que o Bolsonaro está tentando se adaptar. Os ideais deles parecem ser bons. O Olavo de Carvalho admira isso. Agora, se ele é um grande intelectual, novamente, o Lula, semi-analfabeto, ele não era intelectual, é um cara que se orgulhava de não ter estudo, se orgulhava de ser ignorante. Aí, não, ele é do povão. Agora o Bolsonaro é daquele jeito, ele tem um anti-intelectualismo. Aí vocês querem cara fidalgo, né? Aí vocês queriam um Fernando Haddad. Um cara que cometeu erros crassos de língua portuguesa, que como ministro da Educação e não é aceitável. O ministro Vélez Rodrigues pode ter sido fraco. Claro, o cara conseguiu ser enquadrado pela Tabata Amaral, que é o quê? É um cara que talvez seja uma pessoa de muito estudo, mas certas situações não é o diploma que resolve. Porque a gente está naquela brasileira, tem aquela tara por diploma. Que acha que o diploma agora é um título de nobreza. Então, se o cara tem um diploma, não é assim. Se vocês falam que um presidente foi semi-analfabeto, foi um bom articulador, então o diploma não quer dizer nada. Então, é complicado. Eu achei, assim, que foi uma entrevista bacana. Pedro Bial, apesar desses tons de isentão, não quis sacanear o professor Olavo. Ele tem aquelas ideias que ele colocou trechos que até leves que o Olavo não estava detonando tantos caras, mas mostrou ali que ele dando uma prensa em algumas pessoas. Porque essas pessoas são complicadas mesmo. Mas ele falou, a questão é que o palavrão às vezes tem hora que tem que sair. Tem hora que não dá para aceitar certas coisas. Isso é correto. Há pessoas que você tem que... Às vezes é um ato de caridade. Às vezes eu penso isso. É complicado você se rebaixar? É. É complicado você usar de homem? É. Mas tem hora que é necessário. Talvez muitas pessoas podem achar que o Olavo esteja sendo pretensioso. Minhas obras vão ficar por séculos. Depende. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é aí que tá. O Brasil carece de uma certa cultura. Se é de esquerda ou de direita, eu acho que cultura não é nem de esquerda nem de direita. Mas o Brasil carece de um arcabouço intelectual, um arcabouço cultural. É um país que carece, por exemplo, de bibliotecas, de museus, onde um museu pega fogo. Então, o brasileiro ele tem sim um anti-intelectualismo. Mas isso foi incentivado por quem? Pela mídia. A mídia, principalmente Rede Globo, ela sempre pregou o anti-intelectualismo. Sempre pregou inconscientemente que você tem que ser malandro, que você tem que ser filho da puta, que você tem que ser sacana, que você tem que passar por cima dos outros. As próprias novelas com a sua engenharia social pregaram isso. Agora, querem reclamar que o presidente não tem uma linguagem floreada, que não entende grandes autores? Façam-me favores. Agora vocês exigem isso. Do Lula não foi exigido nada. A Dilma não sabia construir uma frase com nexo.
todas as falas. Ela não conseguia repetir uma sequência lógica de palavras, de 6 palavras, sem perder o raciocínio. Isso, esses caras não falavam. O despreparo da Dilma, todo mundo esqueceu que a Dilma foi presidente? Ah, pelo amor de Deus. Falando do Bolsonaro, que Bolsonaro tem problemas, e a Dilma, que passava, tampava o sol com a peneira, que pagava micos internacionais, pagava verdadeiro. Tinha declarações da Dilma que parecia que essa mulher ou tem um problema grave cognitivo, um problema sério, ou usa certas substâncias, porque sério, não tinha como você levar a sério aquilo. Agora o problema é o Bolsonaro, algumas falas, você vê esse tipo de esse trabalho da mídia, esse trabalho sujo, de pegar trechos da fala dele sem uma certa textualidade ali, tirado de contexto, dizer, olha, ele falou isso aqui. Olha, ele falou, não sou preparado para ser presidente. Não nasci para ser presidente. Eu não nasci para ser o quê? Tipo, olha só, tô tirando o corpo fora. Ele não falou disso, ele falou, não nasci para ser presidente. Mas essa é a minha função no momento. Eles não colocaram o resto da frase. Que nem a frase que ele falou para esse novo ministro, eu gostaria que as crianças não se interessassem por política, mas sim para ir ao espaço. Ele falou, eu não quero que as crianças se interessem por política, e ficou assim, só tipo assim, vocês têm que ser burros para não me refutar. Foi o que foi colocado. E eu vi isso na mídia. E ninguém fala isso. Então, a dica do Olavo, do Bolsonaro falar em rede nacional, não precisa ser tanto, mas pelo menos 1 minuto por semana, ações do governo, estou fazendo isso, fazendo aquilo, há planos disso, daquilo, assado. Fala assim, 1 minuto a cada uma sexta-feira, uma quinta-feira, rede nacional, abre outras emissoras e fala assim, os feitos do governo até então, se acontecer qualquer coisa séria, vai lá, fala, não espera pela mídia, porque a mídia é inimiga. E isso a gente já tem falando tem tempo. A questão é que realmente a ascensão realmente pode ter até sido uma ejaculação precoce, como diz o Olavo. Só que ou a gente tinha sempre ejaculação, ou ficava no quê? Na falta de ereção. E o Brasil está nessa fase de falta de ereção. Enquanto isso, o que vem por trás? Vem o órgão genital daqueles que querem destruir a sociedade, fazer o estamento burocrático, pegar o Estado para si, que o Olavo disse, na gente, destruindo a sociedade para eles ganharem dinheiro. Porque esse grupo político que estava até então, até o ano passado, eles queriam lucrar com caos. Porque, vejam, se uma sociedade entra em colapso, a população vai clamar por medidas milagrosas. E é aí que eles entram. Então, eles vão pilhar o Estado, pegar o Estado para eles. As estruturas de governo para eles. Então, eles vão querer fazer medidas que os perpetuem e eles ganhem muito dinheiro com isso. Que eles vão ser os salvadores da pátria. Por que o PT vai continuar com essas atitudes dentro de uma oposição? Porque cada vez que o governo Bolsonaro der errado, ponto para eles. Se vai prejudicar ou não, que prejudique, melhor ainda. Porque estão pensando, a gente vai voltar. A gente vai voltar e quando voltar vai ter essas medidas que vão ferrar vocês. Aí vocês vão ver que é bom para tosse. Então, eu acho que esse planinho fiquei um pouco vago, mas eu acho que é isso. Então, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.